de câncer vem por metástase, você não morre por tumor primário, isso é uma coisa rara. A medicina de von Ardenne, a oxigênio-terapia de von Ardenne ou terapia de von Ardenne, ela tem por objetivo justamente evitar metástases. Depois, eles documentam muito bem casos de cura a partir da utilização dos medicamentos homeopáticos em alguns cânceres em determinados estágios. Há também aí um lobby da medicina tradicional no campo da indústria farmacêutica com receio de perder terreno em relação à utilização da ozonoterapia. Então, a prática regular do jejum é benéfica para a saúde e não há nem meia dúvida quanto a isso do ponto de vista científico. Eu sobrevivi a um câncer terminal. Se eu sobrevivi, você também pode sobreviver. Se dê essa chance. Ao longo desta última semana, o documentário A Verdade sobre o Câncer tem apresentado a você diferentes caminhos para ajudá-lo a prevenir, tratar ou até mesmo regredir um câncer. Hoje já existem à disposição terapias naturais que vão além da quimioterapia, da radioterapia e da cirurgia, mas que infelizmente você não ouve falar no consultório médico. Da Europa à Ásia, essas novas abordagens terapêuticas vêm ajudando homens e mulheres de diferentes idades e condições de saúde a vencer a batalha contra o câncer. Assim, convidamos para o episódio final grandes especialistas da saúde integrativa para apresentar a você algumas dessas terapias ainda pouco conhecidas e disseminadas. Todas as soluções que serão apresentadas neste episódio foram estudadas e pesquisadas por dezenas de instituições de ensino de ponta. Acredito que são possibilidades que você deveria ao menos conhecer. Sou a Fernanda Aranda, a sua anfitriã nesse especial, e convido você agora a assistir ao episódio final do documentário A Verdade sobre o Câncer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Na abordagem clássica, o paciente, apesar de ser quem mais sofre a doença, ele é colocado numa condição de coadjuvante. Na maioria das vezes, na abordagem clássica, o protagonista é o equipamento que ele vai se submeter, é o medicamento caro que ele vai usar, é a infraestrutura da equipe profissional que está atendendo. Isso parece ser protagonista, enquanto o paciente é só um coadjuvante. Na abordagem integrativa, e especialmente do ponto de vista homeopático, isso é completamente o contrário. O paciente é chamado a ser o protagonista do processo de cura dele. E falando especificamente de homeopatia, sim, na homeopatia o paciente terá o papel de protagonista. Para falar do protocolo Banerjee, eu preciso falar do Instituto Banerjee, né, na Índia, que está na 4ª geração de homeopatas, que começou com um autodidata em homeopatia da família Banerjee, que a partir do esforço de estudar homeopatia por conta própria e aplicar a homeopatia nas comunidades onde ele estava trabalhando ali no dia a dia, no convívio com as pessoas, ele foi desenvolvendo a habilidade de se tornar um homeopata. A Índia publicou trabalhos de forma muito estruturada e organizada a partir desse trabalho quase que, digamos assim, leigo, mas ao mesmo tempo muito embasado pelo conhecimento científico disponível naquela época. E no final desse período, né, que nós estamos agora falando, né, nós olhamos para isso e entendemos que eles, como Instituto Banerjee, atendem uma grande quantidade de pessoas na Índia, nas mais variadas doenças, e eles precisaram encontrar uma forma de trabalhar com homeopatia diante do volume de pessoas que eles atendem. Então hoje eles têm uma abordagem clássica utilizando protocolos padronizados a partir de diagnósticos clássicos determinados pela ciência que nós consideramos como ciência normal, vamos falar assim. Então eles hoje trabalham fazendo a indicação de medicamentos homeopáticos
para as pessoas e fazendo a documentação científica desses casos clínicos. Os protocolos Banerjee, eles estão revolucionando a utilização da homeopatia em todas as áreas e tem chamado a atenção no mundo todo por dois aspectos. Primeiro, porque para a utilização do protocolo Banerjee, eu parto do diagnóstico clássico. Então, eu não preciso necessariamente fazer uma abordagem homeopática dentro de toda a filosofia da homeopatia. Eu posso simplesmente ter um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo. E esse diagnóstico vem por que via? Pela via clássica de diagnóstico de câncer de mama. Então, até esse momento, eu tenho aquilo que está colocado por qualquer abordagem, seja ela alopática, integrativa, não interessa. A paciente tem um câncer de mama. Agora, o segundo passo, e é isso que torna os protocolos Banerjee tão extraordinários, é encontrar entre os 2.000 e tantos medicamentos homeopáticos que existem catalogados, qual ou quais medicamentos homeopáticos têm semelhança com os sinais e sintomas do câncer de mama. E aí, nessa hora, eu consigo dar padronização para o tratamento, eu consigo dar agilidade para essa abordagem, é por isso que lá na Índia eles atendem tantas pessoas fazendo tudo que eles fazem, e eu consigo dar repetitibilidade para o processo. Então, aquilo que durante muito tempo, né, e até hoje se ouve, de que a homeopatia não consegue repetir os resultados, que a homeopatia não tem embasamento científico, os protocolos Banerjee, quando bem desenvolvidos, conseguem garantir isso. Então, eu consigo ter um diagnóstico absolutamente perfeito, câncer de mama, medicamento homeopático mais específico, Phytolacca decandra. Se eu for na literatura homeopática e estudar Phytolacca decandra, eu vou ver que os sintomas que Phytolacca decandra trata, eles são muito semelhantes, eles são análogos, eles se encaixam perfeitamente nos sintomas do câncer de mama, num determinado estágio do câncer de mama. Porque os protocolos Banerjee também estão divididos em estágios da doença e para cada estágio daquela doença ele tem medicamentos diferentes. Mas nesse estágio 1, né, do câncer de mama, que ele chama de primeira linha, esse medicamento cobre a totalidade dos sintomas que todas as pacientes de câncer de mama vão ter. Então, os protocolos Banerjee na oncologia, eles estão sendo considerados, digamos assim, revolucionários, né, até para a própria homeopatia, porque eles respeitam o diagnóstico específico da patologia e escolhem medicamentos que estão alinhados ao conjunto de sintomas daquele nível da patologia. E essa relação direta, né, entre sintoma e medicamento se aproxima muito do que as pessoas chamam de científico. Então eu consigo criar um protocolo experimental, né, como eles fizeram, por exemplo, no caso do glioblastoma, né, e documentar de fato a redução do tumor e a cura do tumor, porque o diagnóstico do glioblastoma é clássico e os medicamentos homeopáticos utilizados foram sempre os mesmos. Então, no final, eu tenho o resultado de grupo tratado e grupo não tratado e casos clínicos publicados mostrando que o resultado aparece. Então, se nós tivermos que atribuir uma virtude extraordinária ao protocolo Banerjee, está exatamente nisso. Respeitar o diagnóstico clássico e escolher medicamentos específicos para o estágio da doença. O Instituto Banerjee hoje é reconhecido como um polo de pesquisa em homeopatia e um polo de atendimento de homeopatia lá na Índia. Os Estados Unidos é hoje quem mais tem feito pesquisas com os protocolos Banerjee, especialmente em alguns tipos de câncer, mas o mundo todo você consegue encontrar alguns setores, alguns centros de pesquisa e alguns profissionais trabalhando com os protocolos Banerjee que já têm 100 anos de trabalho pelo menos. Falando sobre câncer especificamente nos protocolos Banerjee, é possível destacar alguns cânceres que estão muito bem documentados por eles na literatura publicada. Então, os glioblastomas estão muito bem documentados, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de fígado, câncer de pâncreas. São cânceres que o tratamento homeopático proposto por eles, de fato, apresentam resultados bem significativos. E aí é importante destacar qual é ou quais são, né,
os aspectos que a gente pode considerar como melhora a partir do uso da homeopatia nesses cânceres. Então, unanimidade, melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, nesses cânceres, toda vez que o tratamento homeopático foi introduzido, junto com a abordagem que estava sendo feita, ou de medicina integrativa, ou mesmo de medicina clássica, alopática, toda vez que o medicamento homeopático, o protocolo homeopático foi introduzido na vida do paciente, nós tivemos uma melhora significativa da qualidade de vida. E do que eu estou falando? Estou falando de condição emocional, eu estou falando de sono, eu estou falando de dor, né, redução da demanda de analgésico, por exemplo, sensação de bem-estar, disposição. Isso é um relato praticamente unânime de todos os pacientes que começam a utilizar a homeopatia como uma estratégia auxiliar. Depois, eles documentam muito bem casos de cura a partir da utilização dos medicamentos homeopáticos em alguns cânceres em determinados estágios. Então, às vezes, em alguns casos, foi-se utilizado apenas o protocolo Banerjee e os resultados foram satisfatórios ao ponto de se considerar que o paciente estava curado daquele tumor, daquela condição inicial que ele estava. Além disso, existem alguns medicamentos homeopáticos que eles utilizam, que é importante destacar porque eles são medicamentos homeopáticos consagrados pela própria homeopatia. A fitolaca decandra é um importante medicamento das doenças da mama, de maneira geral, né? Então, quando eu falo de doença da mama, eu falo de fitolaca decandra dentro da lista dos medicamentos homeopáticos. Então, é por isso que esse medicamento está escolhido, né? Ele está escolhido porque ele tem uma especificidade de ação sobre a mama, desde um processo inflamatório simples, de uma mastite, até a formação de um tumor. Então, fitolaca decandra, a ruta graveolens com uma grande capacidade antioxidante, a calcária fosfórica como fornecimento de nutriente para a célula, que é o fosfato de cálcio, que é necessário para aquela produção de energia saudável, a tuia, que é um medicamento extraordinário na homeopatia, conhecido como medicamento homeopático das formações alteradas de células dentro do organismo. E hoje nós sabemos que tuia se adequa muito bem a algumas formações de câncer. Então, tuia hoje é um importante medicamento dentro da abordagem do protocolo Banerjee. E um outro medicamento que, de forma muito clara, ele já é colocado dentro da literatura homeopática como um importante medicamento do pâncreas e importante medicamento do fígado, e que na abordagem de câncer do protocolo Banerjee ele está presente, que é o quelidônio, e também poderia citar aqui o Cardos marianus, e poderia citar o cônio, né? Poderia citar mais 3, então, o quelidônio, o Cardos marianus e o cônio maculatum, que são medicamentos diretamente relacionados a fígado, pâncreas, proliferação tumoral, capacidade de detox. Então, quando eu falo de câncer, eu também preciso falar de capacidade de eliminar toxinas, capacidade de impedir que as células se proliferem, que elas se disseminem dentro do organismo, e os protocolos Banerjee utilizam medicamentos também com essa interpretação. Então, nós poderíamos agrupar os medicamentos do protocolo Banerjee em 3 grupos. O grupo dos medicamentos homeopáticos, que tem especificidade para o órgão doente. O grupo dos medicamentos homeopáticos, como por exemplo a calcária fosfórica, o ferro fosfórico, o cáli fosfórico, que são medicamentos homeopáticos que têm uma relação direta com nutrir a célula ou melhorar a assimilação de nutrientes para a célula saudável. E, finalmente, medicamentos homeopáticos que têm uma capacidade de melhorar a condição do organismo de fazer a eliminação de toxinas, de se desinflamar e, consequentemente, reduzir a proliferação do tumor. Então, se pudéssemos fazer um resumo, os protocolos Banerjee atuam nesses 3 níveis, estrategicamente montado, né? O protocolo vai dar condição para o paciente ter melhor qualidade de vida, reduzir a demanda de analgésicos, de anti-inflamatórios, melhorar o sono e até se curar, se for o caso, se for possível. Porque por mais que nós tentemos negar isso ou queiramos fugir desse raciocínio, a doença pertence a cada um. Nós produzimos a doença que damos conta de produzir. Então, muito provavelmente, nós somos capazes de encontrar os nossos caminhos de cura. E aí,
Eu, como homeopata, quero que esse paciente seja protagonista do processo de cura dele. Eu quero que ele se envolva com o processo de cura. Eu não vou dizer para ele que o remédio homeopático vai resolver os problemas dele. Eu não vou dizer para ele que eu tenho uma pílula mágica que vai resolver o problema dele. Eu vou dizer para ele, olha, existe um conjunto de ações que você precisa fazer para que, a partir disso, o medicamento homeopático faça por você o melhor que ele pode fazer. Essa é uma abordagem necessária, não só para o paciente oncológico, ela é necessária para todos os pacientes. A célula cancerígena não gosta de oxigênio. A célula cancerígena é uma célula saudável que se transformou numa célula doente, né? Ela não foi implantada ali, não existia célula cancerígena. Então, uma célula saudável recebeu estímulo, normalmente agressão, intoxicação, metal tóxico, né? Radiação, uma série de coisas que mexeu no seu citoplasma, alterou a sua mitocôndria. E essa célula, na hora da duplicação, se transforma numa célula cancerosa. Só que o metabolismo dessa célula mudou. Mudou em que aspecto? Antes essa célula vivia de oxigênio. Ela tirava a energia dela do oxigênio, fazia todo o ciclo da mitocôndria, tudo que é necessário. Na medida que houve essa lesão e que ela se transformou em cancerígena, ela deixa de trabalhar com oxigênio e passa a trabalhar com glicose. Então é por isso que nós precisamos tirar o carboidrato da nossa alimentação, mesmo em prevenção, porque se estiver se formando um câncer lá dentro de mim, ele não vai se formar. Então esse conjunto precisa ser respeitado. Quando a célula deixou de saber trabalhar com oxigênio, que é o prêmio Nobel do Otto Warburg, né? E passou a trabalhar com glicose, aí você estabeleceu o processo do crescimento do câncer. Manfred von Ardenne foi um cientista alemão, foi o inventor da bomba atômica russa, deixou mais de 300 patentes. Ele era um cientista, amigo de Otto Warburg. E por um amigo comum que estava com câncer, eles acabaram desenvolvendo os conhecimentos do Otto e a genialidade do von Ardenne, eles acabaram desenvolvendo um sistema de oxigênio de alto fluxo de oxigênio, de alta efetividade, onde o paciente não respira ar ambiente, que o circuito tem que ser semiaberto. Só que tem uma bolsa grande, cheia de oxigênio, com uma válvula que quando você inspira, você não consegue puxar ar do meio ambiente e só puxa oxigênio da bolsa. E quando você expira, você não joga gás carbônico, nada para dentro da bolsa, porque a válvula fecha e você joga para o meio ambiente. Na próxima inspiração, volta de novo o oxigênio puro. Não é só o oxigênio. Antes, há necessidade de se fazer o uso de alguns suplementos e medicamentos para melhorar a captação do oxigênio pelo alvéolo pulmonar. Segundo o próprio von Ardenne, e nós sabemos disso hoje, a grande complicação de câncer e a mortalidade de câncer vem por metástase. Você não morre por tumor primário, isso é uma coisa rara, né? Acontece, mas é raro. Você morre por metástase. E a medicina de von Ardenne, a oxigênio-terapia de von Ardenne, ou terapia de von Ardenne, ela tem por objetivo justamente evitar metástases. Está entendendo? Evitar metástases, evitar a propagação. O próprio von Ardenne, nos escritos dele a respeito da terapia, e me permita, eu gostaria até de ler as palavras dele, para nós entendermos exatamente como foi, né? Então, o que o von Ardenne escreveu? Pelo fato, isso na época, hein? Pelo fato de que mais de 80% de todas as mortes por câncer são causadas por metástase, né? O desenvolvimento e a avaliação de métodos para combater a disseminação do tumor deve ser uma das principais tarefas na investigação e nas pesquisas do combate ao câncer, né? O processo
combina a elevação temporária do número de células imunes circulantes com a melhora do transporte de oxigênio para os tecidos. Então, além de você ter a oxigenação, que é péssima para o tumor, ele odeia oxigênio, você também está fortalecendo o sistema imune. Não tem açúcar para a célula comer, a célula cancerosa. Tem oxigênio que ela odeia e não sabe trabalhar. Então, além de você estar matando a célula cancerosa, você está fortalecendo todas as células que estão em volta dela. Você fortaleceu o sistema imune, porque nós entendemos transporte de oxigênio como uma coisa feita somente por hemácia. Mas quando você entra numa situação como o tratamento de von Ardenne, você aumenta a concentração de oxigênio no plasma sanguíneo, no líquido sanguíneo, fora da hemácia, que para entrega é muito interessante, porque os últimos capilares, a hemácia passa uma por uma dentro do vasinho lá, então é mais difícil a entrega. E se você tem o líquido fazendo a entrega a mais, você tem um plus nessa oxigenação tecidual. Então, a célula, ela morre por excesso de oxigênio, que ela odeia, e morre de fome, porque ela já está frágil. O que é interessante nisso? Quando você faz a aplicação do método de von Ardenne, durante o tratamento, você vê pouco resultado, porque essa maneira de fazer que eu te expliquei são necessários 18 dias. E são 18 dias seguidos. As clínicas que fazem von Ardenne, elas abrem no domingo, no sábado, no feriado, enquanto está fazendo von Ardenne. Quando o paciente tem a programação, já tem uma escala nas clínicas que fazem von Ardenne para que a enfermagem esteja lá para fazer a aplicação. Não pode ser interrompido. E ao término é que você tem o resultado. E a outra coisa que o von Ardenne e o Otto comprovaram na época é que esse resultado ele é duradouro. Diferente de outras terapias, que enquanto você está fazendo a terapia, ela está lá. Por exemplo, vitamina D3 é um espetáculo. Você está fazendo vitamina D3, ela está lá presente. Você parou de fazer vitamina D3 diária, começa a cair a concentração no sangue, começa a cair a concentração no tecido, começa a cair a concentração na célula. O sistema de von Ardenne, o método von Ardenne, ele não precisa ser uma coisa contínua que você faça tanto tempo. Você faz 18 dias e pode fazer uma parada por meses que você continua tendo o efeito dele. Como a população, desde os anos 50 e principalmente a partir dos anos 80, passou a se alimentar de carboidrato, então você tem um terreno espetacular, porque você tem poluição eletromagnética, né? Você tem poluição cósmica, você tem metais tóxicos, você tem maus pensamentos, você tem estresse, você tem esquema de vida mal montado. O sujeito mora a 30 quilômetros do trabalho dele, todo dia ele atravessa a cidade para ir trabalhar. Então, você junta tudo isso, não tem jeito. Vai aparecer o tumor e ele vai estar em condições espetaculares para crescer. Porque você tem tanto o irritante, que são os tóxicos em geral, né, que não obrigatoriamente precisam ser químicos, eles podem ser elétricos, podem ser eletrônicos, podem ser vibracionais, né, como você tem uma alimentação inadequada e própria para alimentar câncer. Essa semana aconteceu um caso muito interessante. Um rapaz novo, diagnosticado com um câncer, está preparando para fazer a cirurgia, tudo isso, e a mãe, já é paciente da clínica, já me conhece, levou o filho lá com câncer. Então nós entramos com tudo que é contra câncer que se conhece. Alimentação, suplementação, calor, tudo. Peróxido, alfa-lipóico, vitamina D3 em dose alta, vitamina C com vitamina K3. Quer dizer, tudo que se sabe anti-câncer na medicina integrativa, que não é remédio, são suplementos, né, nós usamos. Esse rapaz fez um exame essa semana agora, 2 meses depois que está se preparando, para ir para a cirurgia. E não encontraram o câncer nele. Eu não tenho essa perturbação, nossa, mas o que será que melhorou o câncer dele? Eu só quero melhorar. Eu só quero facilitar para o cirurgião fazer uma cirurgia menor. Você está entendendo? Ou até esperar para ver se ainda precisa fazer a cirurgia. Está entendendo? Então, é uma diferença muito grande. E as autoridades, principalmente brasileiras, que deviam estar preocupadas com o assistencial, na hora de você fazer o que não interessa para a indústria farmacêutica, aí ela corre para o científico. Ah, mas nada tem comprovação científica. Você tem
3.000 trabalhos publicados, não tem comprovação científica. É brincadeira. E eu percebia que a minha medicina não me satisfazia. Eu tratava as pessoas e quase todas, hipertensos, diabéticos, coronariopatas, tinham mais ou menos os mesmos portfólios de medicações, ou seja, eu curava quase nada. Eu tratava as pessoas com os tratamentos de sintomas e aquilo não me deixava satisfeito. Eu fui buscar outros conhecimentos, fui buscar alguma coisa que estivesse fora do contexto oficial que me permitisse realmente trabalhar de maneira mais eficaz, eliminando a causa dos problemas e abordando mais o terreno biológico e não propriamente tratando apenas os sintomas. Nesse sentido, eu fui buscar um curso em medicina biomolecular, também chamada de ortomolecular, e hoje muito chamada de nutrologia. Esse curso me abriu espaço e me abriu perspectivas de estar trabalhando os pacientes não com drogas, e sim com suplementos nutricionais, que nós chamamos de nutracêuticos, e mais ainda, não tratando sintomas, e sim tentando resgatar o equilíbrio fisiológico do organismo. E eu descobri uma técnica na Alemanha chamada biorressonância eletromagnética. E aí eu fui identificando que na Alemanha havia algo chamado medicina biológica alemã, que era muito interessante do ponto de vista da utilização de produtos naturais, portanto, oriundos dos reinos naturais, do reino vegetal, do reino mineral, e aonde a gente aplicava o tratamento por frequências. Lá eu descobri que havia uma técnica chamada ozonioterapia, como também descobri um olhar médico chamado medicina antroposófica e homotoxicologia. E procurei aprofundar os meus conhecimentos nessas técnicas. E o ozônio é uma técnica que não cura o câncer propriamente dito, mas que contribui de uma maneira efetiva para que as técnicas convencionais tenham melhor desempenho em relação aos resultados. O tumor tem um núcleo e tem uma periferia. A periferia do tumor é rica em vasos sanguíneos tortuosos, ele produz muitos vasos, então a circulação da periferia é aumentada. Mas o núcleo, que é o que gera o crescimento do tumor, ele gosta de hipóxia, ele não gosta de oxigênio. E aí o ozônio introduz uma melhor oxigenação tecidual que vai ser contrária ao desejo do tumor, vai afetar aquele tumor no seu núcleo. É por isso que ele contribui também de maneira eficaz para que haja uma melhora do resultado do tratamento convencional. Além disso, ela reduz os processos inflamatórios crônicos. Todo tumor tem um processo inflamatório crônico dentro de si, então ela ajuda fazendo essa redução. Além disso, ela trabalha inibindo os terminais de dor, então ela torna as pessoas capazes de sentir menos dor. Se você melhora a dor, se você inibe a proliferação, se você combate a inflamação crônica, você melhora o resultado da quimioterapia, da radioterapia. No caso específico da ozonioterapia, nós passamos por um problema que deixou de ser, na minha opinião, científico e passou a ser até pessoal. Nós tínhamos anteriormente aqui à minha gestão um empenho muito grande em tentar a valorização do ozônio e acabou que houve uma briga, um conflito que deixou de ser do ponto de vista científico e passou a ser político, pessoal, que não interessa a ninguém. Então, nós buscamos tentar um diálogo sobre outro ângulo de visão, mostrando que realmente existem os trabalhos, e os trabalhos científicos são trabalhos sérios, esses trabalhos demonstram a validade do ozônio. Então, nós entendemos que há também aí um lobby da medicina tradicional no campo da indústria farmacêutica, com receio de perder terreno em relação à utilização da ozonioterapia. Primeiro, um receio que não é consubstanciado. Ninguém vai perder nada. O que vai acontecer é que você vai ter mais qualidade de vida, você vai gastar menos dinheiro, você vai utilizar menos procedimentos agressivos. E é isso que conta, isso é que tem que ser importante, isso é que tem que ser colocado na balança. É para isso que a medicina existe, para levar a qualidade de vida às pessoas.
curar quando possível, tratar sempre, aliviar a dor de maneira universal ao longo da linha do tempo. Em primeiro lugar, o que falta é reconhecer que trabalhos científicos feitos fora do Brasil possam ter validade. É inadmissível ter que aceitar um argumento de que, digamos assim, o rigor científico de trabalhos desenvolvidos, por exemplo, na Alemanha, seja menor do que aqueles desenvolvidos no Brasil. Desde que o Hipócrates lançou algumas bases da medicina modernas, boas das bases que ele lançou continuam atuais. E uma delas, eu costumo usar muito frequentemente, é que nós somos o que comemos. Então, o câncer, segundo Otto Warburg, é uma doença metabólica. Uma das características são alterações no metabolismo celular. Ele adora a glicose e ele odeia o oxigênio. E o câncer, então, ele traz para as pessoas alterações que vieram de hábitos alimentares com muita frequência. E é através desses hábitos alimentares e da mudança deles que a gente pode também trazer uma contribuição efetiva ao tratamento do câncer. Não existe nada que possa ser pensado de maneira isolada. O pensamento isolado de uma quimioterapia, o pensamento isolado de uma radioterapia, não leva em consideração o caráter unificado no qual se constitui o terreno biológico do nosso organismo. Nós não somos, definitivamente, uma federação de órgãos e que esses órgãos atuem de maneira independente. Ao contrário, nós somos um sistema único, holístico, sistêmico, cuja 99,9% é energia e menos de 0,001% é matéria. Então, você está tratando uma doença na matéria e se esquecendo que o mais importante era abordar de maneira sistêmica para que esse tratamento tivesse mais iniciativa. O uso do jejum, de forma seja preventiva ou terapêutica, tem sido estudado há muitos anos. E, inclusive, nos últimos anos, no tratamento do câncer, juntamente com a quimioterapia e com a radioterapia. Quando a gente pensa em termos preventivos, o jejum ele otimiza o nosso metabolismo celular. Ele gera para a célula uma espécie de desafio ao qual a célula tem que se adaptar. E isso gera, então, uma flexibilidade metabólica. Isso gera uma melhora no sistema de defesa antioxidante. Isso gera uma diminuição da inflamação. Isso gera uma melhora no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras. Então, a prática regular do jejum é benéfica para a saúde e não há nem meia dúvida quanto a isso do ponto de vista científico. Qual é o tipo de jejum, qual a frequência, o número de horas, como deve fazer, isso tudo deve ser estudado e analisado. Isso sim. Mas que você deve fazer alguma forma, não há dúvida. Quando se fala em tratamento de câncer, existem inclusive estudos analisando a eliminação do alimento, o jejum completo, de 24 a 48 horas antes da quimioterapia e depois. Tem diferentes protocolos sendo testados, de 24 a 48 horas antes até 24 horas a 48 horas após a quimioterapia, o indivíduo estando sem alimentação. Ou com uma quantidade de alimento muito baixa, por exemplo, não passando de 300 calorias por dia. E, obviamente, com muita hidratação, com o uso de chás, com o uso de água, com alguns caldinhos bem ralos para ficar com essa quantidade calórica baixa, se necessário. E sempre com complementação dos micronutrientes para que não haja desnutrição do ponto de vista de vitaminas e minerais. Isso é essencial em todos os estudos, isso é feito. Eu vou repetir, em todos os estudos com o jejum que mostram que o jejum é benéfico, não existe deficiência de vitaminas e minerais, porque elas são complementadas
pelo menos nas doses fundamentais. Então, restrição calórica e jejum só funcionam se houver níveis normais de vitaminas e minerais. Então, é sim possível usar jejum, possivelmente como prevenção, e isso é difícil de afirmar categoricamente. Por quê? Porque a gente precisaria de pessoas fazendo jejum durante décadas para saber se realmente preveniu um câncer. Ou seja, isso é bastante difícil. E já tem vários estudos usando no tratamento, com resultados muito interessantes. Resultados são esses: diminuição de anemia, de leucopenia, de plaquetopenia, ou seja, diminuição da mielotoxicidade, da toxicidade da medula óssea, diminuição de complicações como diarreias, náuseas, vômitos, diminuição de sintomas que alguns quimioterápicos dão de perda de sensibilidade, formigamentos de mãos, extremidades, diminuição de toxicidade renal e hepática de alguns quimioterápicos. Então, resultados que merecem a nossa atenção. Em relação à prevenção, tem um estudo bem interessante que acompanhou mulheres durante vários anos, foi um estudo retrospectivo, e eles viram qual que era o intervalo que essas mulheres tinham do seu jantar ao seu café da manhã. E aquelas que tinham, em média, 13 horas e meia de tempo do jantar ao café da manhã, tiveram muito menos chance de ter um novo câncer de mama. Então, foi a análise da recorrência do câncer de mama. Tiveram menos chance do que aquelas que faziam, em média, 11 horas por noite de intervalo. Então, é bastante poderoso esse conceito do jejum, em especial durante a noite. Eu sou um milagre. Eu sou portador de glioblastoma multiforme cerebral grau 4, inoperável. Esse tumor, ele é como se fosse um exterminador. Esse tumor não tem cura, ele tem tempo de vida. Tá? E o tempo de vida dele é, na primeira fase, de 3 meses a 1 ano e meio. 80% dos pacientes morrem nessa fase. A outra fase é de 1 ano e meio a 3 anos, onde 25% dos pacientes morrem nessa fase. E a terceira fase são 5% dos pacientes, que já é um milagre, tá? Morrem entre 5 anos. Nenhum passa de 5 anos. Eu já estou na segunda fase. Eu tenho os exames todos comigo e consigo prever, porque eu tenho formação em neurologia clínica, cardiologia clínica, oncologia clínica e bioengenharia pela Universidade de São Paulo. Esse glioblastoma, ele me persegue faz anos. No Butantã, uma vez, uma senhora chegou lá, estava no meu horário de almoço, ela falou: doutor, por favor, será que o senhor pode me ajudar? Eu falei: sim, me ajudar com o quê? É que o meu marido está muito doente. Sim, qual a doença do seu marido? Meu marido tem glioblastoma multiforme cerebral. Eu falei: você sabe que não tem cura, né? Eu sei. E ele está muito mal. Sim, mas aqui no Butantã a gente só faz pesquisas. Eu não tenho como tratar o seu marido. Doutor, qualquer dúvida que você botar na minha cabeça, ela vai ser melhor, que a certeza que daqui a 3 meses eu não vou ter mais meu marido para abraçar. Aí ela me abraçou e chorou. E eu não tinha ainda as cascas para ela. E o marido dela morreu. São
18 anos batendo. Eu devo a minha vida pelos meus estudos. Foi muito difícil eu conseguir encontrar um laboratório que aceitasse o que eu estava propondo. Eu nunca falei para os meus pacientes deixarem a rádio e a química. Nunca. Mas por que não usar um complemento alimentar que não vai fazer mal? Se o paciente seguir a alimentação, tirar metais pesados da boca, tomar água com pH acima de 8, que a gente tem que alcalinizar o organismo. Isso é fundamental. Se o seu organismo está ácido, o seu organismo vai ter propensão a os protogenes. Proto-oncogênese. Tá? Que a oncogênese é nascimento. E a proto é promoção. Se eu tenho um terreno biológico intoxicado, eu vou ter câncer. Eu seguia um paciente meu que ele tinha 6 anos mais ou menos, que não queria fazer quimioterapia. Aí eu fui lá e falei, tem que fazer a quimioterapia, tem que fazer aquilo. Mas o menino se negava. Aí sai ele lá da sala de quimioterapia, todo feliz, com a enfermeira junto dele. Conseguimos fazer a quimioterapia. Como é que você conseguiu convencer ele? Nós demos sorvete para ele. Pronto. Foi embora o meu tratamento todo. O paciente não pode comer açúcar. Não pode tomar leite. Não pode comer carne vermelha. Não pode. Se ele fizer isso, nada dos meus tratamentos, ou de qualquer um outro colega nosso aí, que vai seguir a mesma linha, vai funcionar. Então, primeira coisa que eu falo para eles, a dieta tem que ser muito rígida. Rígida. Se você gosta de sorvete, não pode tomar sorvete. Se você gosta de doce, não pode tomar doce. Se você gosta de refrigerante, não pode tomar. Tá? Se você gosta de glúten, não pode glúten. Se você gosta de bolo, não pode bolo. Não pode embutidos, carne vermelha, frango pode, ovo pode, peixe pode. Tá? Carne vermelha pode comer uma vez por semana, só. E assim fala. Como é que eu vou manter essa dieta? Manter a dieta é a parte mais difícil do trabalho. Se você se ama, você vai fazer isso. Eu falo que eu estou curado porque eu tenho experiência com isso. Tá? Mas os médicos não acreditam. Se chegar alguém aí que falou, o Renato tratou aí com isso e com a fósforo, não se surpreenda, porque vai estar diminuído. A fósforo nada mais é do que um produtor de membranas celulares, onde é o elo mais fraco da célula com câncer, é a membrana. Todas as organelas que estão na membrana, elas são produzidas a partir da fosfetanolamina. E como a célula é ávida pela fosfetanolamina, o que acontece? A mitocôndria volta a funcionar, mas ela não é acostumada a funcionar. E dentro das células mitocondriais, entre a crista mitocondrial e a membrana da célula da mitocôndria, tem um líquido, que a mitocôndria, quando ela começa a funcionar de novo, esse líquido extravasa para o citosol. E dentro desse líquido tem um componente que chama citocromo C. Esse citocromo C pega e inicia o ciclo da morte celular. E a célula vai automaticamente se matar. Existem muitos outros tratamentos. Eu não vou falar que só eu consigo tratar o câncer. Muita gente consegue. Tá? Olha, existe ozonioterapia, tá? Dióxido de cloro,
azul de metileno, autohemoterapia, sons, vibrações de cura. Se a gente voltar lá para trás, a gente vê que desde os faraós, eles faziam chá de romã e tomavam esse chá. E davam chá de romã para todos os trabalhadores, para aumentar a energia do corpo. Eu já tinha ajudado centenas de pacientes, como mostra aqui. Esses pacientes, nenhum deles reclamaram. Isso aqui tudo, gente, isso aqui tudo são relatos espontâneos de pacientes que mandavam para mim. Tá? Agora chegou a minha vez. A minha vez. Eu fiz 33 sessões de radioterapia, 45 dias de quimioterapia. A quimioterapia para esse câncer se chama Temodal. Cada comprimido de Temodal custa R$3.000. Aí falam que o paciente não deve tomar a fósforo. Mas por que o paciente não deve tomar a fósforo? Se eu tenho o intuito de tratar um paciente terminal, como eu era terminal, por que ele não tomar? Na verdade, melhorar o câncer é proibido. Nós aprendemos na faculdade como cronificar o paciente, não como curar o paciente. A quimioterapia só funciona em 2% dos casos. Aí o médico te dá alta porque você já está bem. Ah, você curou. Quando dá 3, 4, 5 anos, volta. Aí volta pior do que era. É igual ao meu glioblastoma. Eu sobrevivi a um câncer terminal. Se eu sobrevivi, você também pode sobreviver. Se dê essa chance. Não está tudo perdido. Ah, mas minha mãe e meu pai estão na cama. Faça o protocolo, mude a alimentação, peça bons fluidos para o universo. Não interessa que religião você é. Peça bons fluidos que você vai receber. Você vai receber. Olha, eu nunca falei para um paciente meu, você tem X dias de vida, ou X meses, ou X anos. Porque muitas vezes o médico se engana. E o médico que não faz essa terapia que nós fazemos, ele tem uma visão muito limitada. Porque na escola, na faculdade que ele fez, não ensinam os benefícios de outras coisas. Tá? Não ensinam. Então, contra fatos, não há argumentos. Eu estou aqui vivo. Enfim, chegamos ao último episódio desse documentário. Foram meses de muita dedicação, muita pesquisa e muito trabalho para levar todo esse conhecimento a você. Espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso propósito, dar a você uma esperança real de se proteger e vencer o câncer. O nosso maior desejo é que você saia daqui com a clareza de que o câncer não é uma sentença. Ao longo de 6 dias, você conheceu 30 dos principais especialistas em tratamento contra o câncer e saúde integrativa. Ouviu cada um deles contar o que estão fazendo para prevenir e até obter a remissão do câncer em seus pacientes. E assistiu ainda a histórias emocionantes de quem contrariou a expectativa e venceu essa batalha. Agora, nós precisamos de você. Se fizer sentido para você, peço a sua ajuda nessa missão de divulgar nossa mensagem ao maior número de pessoas possível. Apesar de sermos uma empresa pequena, não aceitamos patrocínio de ninguém para assim mantermos a nossa independência. Mas queremos continuar incentivando a busca por terapias que realmente ajudem a frear essa epidemia de câncer que assolou o mundo. E desejamos continuar divulgando esse conhecimento de forma gratuita ao máximo de pessoas possível. Por isso, precisamos de você para nos ajudar a continuar com essa missão.
Caso aceite hoje o meu convite, você terá acesso vitalício a todo o conteúdo de A Verdade sobre o Câncer e também nos ajudará a espalhar a notícia sobre essas terapias seguras e eficazes, capazes de mudar a vida de milhares de brasileiros. Aviso que a nossa oferta especial é válida somente até amanhã. Reunimos tudo o que de melhor poderíamos oferecer a você neste momento, como as 30 horas de gravações, um livro físico inédito, encontros presenciais e todo um protocolo de ação. Você encontra todos os detalhes dessa oferta, o valor, os 9 bônus e a sua garantia vitalícia na minha carta convite. Basta clicar no botão que está aqui abaixo do vídeo ou no menu da página aqui em cima para ler a sua carta. Muito obrigada por ter embarcado comigo nessa jornada. A esperança e o câncer podem sim andar lado a lado. Nos vemos em breve.